Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de mandar um abraço aos meus queridos amigos, aos clientes que estão nos prestigiando hoje e a você que está me assistindo agora e confia no meu trabalho. Hoje vou dar uma aula e prometo que serei o mais breve possível. Eu prometi também a vocês nos anúncios abordar o tema justa causa para que você domine corretamente todo o procedimento com segurança, sem medos e sem erros. Eu quero te entregar muito mais do que isso. Eu vou te mostrar que é possível reduzir a zero os problemas de reversões da empresa que você trabalha, seja qual ramo for, ou se você for proprietário da empresa, eliminar os altos custos que isso gera e evitar os desgastes e problemas desnecessários. Para os que ainda não me conhecem, eu me chamo Nívia, sou advogada, especialista em direito do trabalho. Me formei em 2015. Eu já atuo no mercado como especialista em direito do trabalho há 5 anos. Estou cursando mestrado em Portugal, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, tenho pós-graduação também em Direito Civil e Processo Civil. Hoje atuo como advogada de empresas, algumas multinacionais, outras nacionais, faço bastante audiências e sustentações orais. Sou um pouco como você, porque no início da minha carreira eu sofri muito, tive muita dificuldade em aplicar a lei ao caso concreto. Com o passar do tempo e com a experiência que adquiri, comecei a perceber a quantidade de reversões que acontecia na Justiça do Trabalho. Estou falando de justa causa. É assim, é algo assustador. Quase 80% das demissões por justa causa são revertidas na Justiça do Trabalho. E o mais impressionante é que, na grande maioria dos casos, as reversões ocorrem por erros na aplicação do procedimento. Os erros começam com o RH ou o departamento pessoal, dependendo da empresa, e terminam na contestação e na audiência como advogado. Então, devido a essa ocorrência tão alta e após identificar que muitos profissionais e clientes meus enfrentavam diariamente problemas com reversões na Justiça do Trabalho, eu que amo aprender, iniciei um estudo e identifiquei os principais erros que levam à reversão da justa causa. E com base nesta pesquisa, eu desenvolvi um método Pilares da Reversão Zero. Mesmo esse método gerando muitos resultados positivos, eu nunca o ensinei a ninguém. Devido a um fato pessoal que me marcou muito, quando esse método ajudou uma grande amiga minha em um momento muito importante para a carreira profissional dela, eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas. E por isso eu resolvi ensinar e fico muito feliz de poder dividir e compartilhar isso com vocês. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. E já vamos iniciar falando a respeito dos principais erros de quem comete a justa causa. Eu peço que você comente aí o que está achando do curso e também baixe o PDF, a nossa apostila, que vai estar, nela vai conter todo o conteúdo do webinário de hoje, tá? É de extrema importância para te ajudar no seu dia a dia. Está bem completa, deu trabalho para fazer, então baixa a apostila e estuda. Vamos começar? Primeiro grande erro, tá? Primeiro grande erro das pessoas que aplicam justa causa, pelo que a gente esteve analisando. Você pode achar uma bobagem, nossa, mas tipificar erradamente o motivo da justa causa. O que é isso? O que é tipificar? Quando você pega o fato, aconteceu uma agressão física, você precisa aplicar uma das alíneas do artigo 482 da CLT, que trata a respeito de justa causa. Então, assim, se eu tenho 13 alíneas, você vai ter que pegar o caso concreto, o que aconteceu e aplicar em uma dessas alíneas. Isso se chama tipificar. Por que isso é tão importante? Inclusive está aí na apostila que eu disponibilizei para vocês. Porque, a depender do juiz, existem dois entendimentos. Alguns juízes entendem que se você errar a tipificação, a justa causa ela vai ser anulada. Tá?
E tem juiz que entende que não, que por mais que você erre a tipificação, ele pode, como um juiz, aplicar a linha correta. Por quê? Porque nós temos aquele velho princípio de que você dá os fatos para o juiz e ele tem que conhecer o direito. Mas não é todo juiz que entende assim. Vamos aprender primeiro os que não aceitam. Tá? Essa primeira corrente que não aceita que a empresa classifique erroneamente a tipificação da justa causa, entende basicamente que, eu vou até ler para vocês um julgamento do TST, que fala o seguinte: em primeiro lugar, a tipificação correta da justa causa é ponto relevante. Sim, lógico que é relevante, pois permite não somente o empregado conhecer dos seus erros, ele precisa entender por que está sendo demitido, é isso que eles estão falando aqui, mas também oportunizar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, assim, os juízes que entendem que a tipificação errada vai sim invalidar a justa causa, isso ocorre por quê? Porque você não oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. A pessoa foi demitida sem saber corretamente o que fez, por que fez, se era errado. Estou brincando com vocês. É humor negro de advogado de empresa, né? Calma. Se errou a tipificação, sim, você está ferrado. Desculpa a expressão da palavra. Por quê? Essa corrente vai reverter. Inclusive, é entendimento do TST. Então, você que é advogado de reclamante, presta atenção. Se o seu empregado falar, olha, eu fiz tal coisa, a empresa me demitiu por Y, já é uma tese para você. E você é advogado de empresa, e você que é de RH, departamento pessoal, você não pode errar a tipificação, porque se você errar a tipificação, dependendo do juiz que cair, o processo sim vai reverter, e aí, por mais que a pessoa tenha matado o dono da empresa, sabe, espancou todos os funcionários, sei lá o que fez, algo muito grave, errou a tipificação, vai reverter. Infelizmente, concordo com isso? Não concordo, eu não concordo com esse entendimento. Mas é um entendimento, inclusive, que é bastante usual dos juízes, tá? Muito usual. Um caso que quem me acompanhou nas lives vai lembrar, que eu já falei várias vezes, ocorreu, a empresa demitiu um funcionário por desídia porque faltou 22 dias. Aplicou suspensão, deu advertência verbal, advertência escrita, suspendeu, assim, de forma... Não tudo de uma vez pela mesma falta. Não, faltou hoje, faltou amanhã, foi aplicando pena, né? Aplicou a gradação das penalidades. Chegou com 22 dias e falou, cara, não tem como manter esse cara aqui, vou demitir. É abandono de emprego? Não. Por quê? Porque não deu 30 dias. Então, como eu posso demitir essa pessoa? Por desídia. Ok? Então, assim, o advogado da empresa fez toda a documentação por desídia, demitiu por desídia, estava tudo ok. Só que na hora de escrever a defesa, errou o nome. Ao invés de colocar desídia, colocou abandono de emprego. Eu, em audiência, porque eu fui contratada para fazer audiência, em audiência eu falei, excelência, houve um erro material onde se lê abandono de emprego na defesa, leia-se desídia. Ok, constou em ata, ela deferiu, tudo bonitinho. Quando saiu a sentença... O que foi que ela fez? Revertou a justa causa, porque ele não abandonou o emprego. Ele só faltou 22 dias. Ok? E a tipificação estava errada. Então, no entendimento dela, não teria como manter aquela justa causa. Gente, então assim, muito cuidado, ok? E aí nós temos a segunda corrente, que entende que não, mesmo que a tipificação esteja errada, nós temos aquele velho ditado jurídico que fala, dá-me o fato que eu te dou o direito. Né? Então você vai falar para o juiz os fatos que aconteceu, com riqueza de detalhes. Justa causa, o ônus da prova é da empresa, então eu tenho que ser rico nos detalhes de tudo o que aconteceu. E quem vai dar o direito é o juiz. Neste caso, né, deste entendimento, se fosse um juiz que entendesse dessa maneira, havendo, né, sei lá, mesmo que se tivesse errado mesmo, tivesse colocado abandono de emprego, mas era desídia, ele poderia tranquilamente
sentença falar, olha, ele não abandonou o emprego porque não faltou 30 dias, mas faltou 22 dias e confessou que não entregou atestado, ok? Então eu mantenho a justa causa e mudo a linha para desídia. Pronto, ele podia fazer tranquilamente. Isso não é julgamento extra petita, por quê? Só foi a fundamentação que foi errada, mas o fato em si aconteceu. Então, a justa causa deveria ser mantida. Esse é o entendimento que eu, Nívia, concordo mais. Tá? Eu entendo que por mais que exista um erro, que muita empresa não possui advogado, não tem jurídico, e, então, assim, é complicado para o empresário tipificar essas coisas. Mas, né, temos que respeitar que há entendimentos diferentes dos nossos e você que está me ouvindo aqui, para que não aconteça justa causa, você tem que entender que a tipificação tem que estar correta. Inclusive, eu trouxe aqui uma jurisprudência do TRT da 24ª Região que entende isso. Olha, não obstante o erro material na tipificação do motivo da justa causa seja insuficiente para invalidá-la. Então, eles entendem que errou a tipificação, houve um erro material e isso não é suficiente para invalidar uma justa causa, ok? Mas não é a maioria. Então, resumidamente, o que eu trago para vocês é o seguinte. Primeira coisa, você não pode errar a tipificação. E onde eu encontro essas tipificações, conforme eu já falei para vocês, é na lei, no artigo 482, está aí na sua apostila, você pode ler e acompanhar junto comigo. Segundo grande erro, vamos lá. Singularidade da punição. O que é isso? Dupla punição. É o clássico. Às vezes a gente acha que não, que as pessoas não fazem isso, mas de 10 justa causa que eu pego, 3 aconteceu. Chega, a pessoa faz o ato grave, você vai e suspende a pessoa e depois aplica uma justa causa. Nunca eu posso dar 2 punições pelo mesmo fato. Furtou é um fato. Furtou uma vez. Eu demito por justa causa direto. Eu não posso suspender para depois aplicar a justa causa pelo mesmo fato. É diferente de faltas. Como eu falei para você, a pessoa faltou 22 dias. Faltou uma semana, eu apliquei uma advertência escrita. Faltou 2 dias depois, eu apliquei uma suspensão pelas 2 faltas. Faltou de novo, eu aplico uma justa causa pela nova falta. Ok? Então, assim, non bis in idem. Gente, tá falando difícil hoje, né? Logo no sábado, pelo amor de Deus. O que quer dizer non bis in idem? Não pelo mesmo fato. Por mais que o fato seja extremamente grave, se você suspender depois de emitir por justa causa, 100% de certeza, esta dispensa vai ser revertida. Ok? Então, preste muita atenção nisso. A suspensão, ela tem caráter de pena, tá? É uma penalidade. A natureza dela é de penalidade. E é levado em conta a caracterização do bis in idem, como eu falei para vocês, que neste caso aqui é dupla punição, porque se ela é uma penalidade e a justa causa é uma penalidade, então são 2 penalidades que eu estaria aplicando para a pessoa. É a mesma coisa que falar, você atropelou alguém, foi preso, já cumpriu sua pena, saiu, aí o juiz manda te prender de novo? Pelo mesmo fato, por uma pena que você já cumpriu? Não faz sentido, tá? E assim, não sei se você sabia, mas eu trouxe aqui uma curiosidade. Limite temporal para suspensão. A gente vê muito a questão de 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. Mas quantos dias eu posso suspender uma pessoa? E vocês sabem, eu suspendo, não pago salário. Quantos dias? 30 dias, tá? Eu posso suspender uma pessoa, dependendo da gravidade do fato, por 30 dias. E nós temos a questão também da suspensão preventiva. Essa suspensão disciplinar,
qualquer um pode ter, mas nós temos a suspensão preventiva que está prevista no artigo 494 e no artigo 495 da CLT. O que seria isso? Essa suspensão preventiva nós temos quando o funcionário ele tem estabilidade. Ele é estável e eu não posso demitir o funcionário estável, que possui estabilidade por justa causa. Calma que eu já vou falar de grávida, né? E de participante da CIPA. Vocês ouvem isso e já estão aí, é grávida, eu nunca ouvi falar disso. Calma que eu já vou falar. Em linhas gerais, nós temos que os empregados com estabilidade só podem ser demitidos após uma ação. Você vai ingressar com ação de inquérito para apuração de falta grave e a pessoa vai ficar suspensa sem receber salário. O juiz é que vai determinar se essa pessoa vai ser demitida por justa causa ou não. O juiz determinando a justa causa, aí sim você pode demitir. Se o juiz falar, não, querido, não é motivo para justa causa, você vai ter que reintegrar este funcionário e vai ter que pagar os salários atrasados, ok? Mas aí você fala, Nívia, tem casos que eu preciso investigar e não dá para o camarada estar em cima de mim, na minha empresa, não tem como. Descobrir que, sei lá, tá furtando ou agredir um funcionário em um ambiente que não tinha câmera e que tinha pouca testemunha e você não viu e você não pode demitir por justa causa sem abrir uma sindicância, um inquérito interno. Nestes casos, que você precisa que ele se afaste, você não vai suspender o empregado. Você vai mandá-lo para casa e vai pagar salário. Queridinho, estou te dando uma folga porque eu preciso investigar o que aconteceu de fato. Não dá para você vir trabalhar. Porque senão vai comprometer as testemunhas, as pessoas vão ficar com vergonha, com medo, sei lá o que, de falar o que de fato aconteceu. Ok? Se você precisa investigar o que aconteceu, você não vai suspender. Você vai afastá-lo, vai ficar lá no cantinho, na casa dele, esperando o resultado. E aqueles dias que ele passar em casa enquanto você conclui a sua investigação, você vai pagar salário. Porque se você não pagar salário, você suspender esse cara como se fosse uma penalidade, você não vai poder demitir por justa causa depois. E aí eu falei para vocês que quem tem estabilidade não pode ser demitido por justa causa sem uma autorização judicial. Mas quem são esses? Quem possui estabilidade decenal, sindical, membro do Conselho Curador do FGTS, membro do Conselho Previdenciário, diretor de cooperativa. Esses 5 caras não podem ser demitidos por justa causa por mera liberalidade da empresa. Eu preciso de uma autorização judicial. O inquérito para apuração de falta grave, eu preciso entrar com esta ação na Justiça do Trabalho e o juiz é que vai determinar a demissão dele por justa causa ou não. Mas aí eu tenho um membro da CIPA e uma grávida que está me deixando louco. O que é que eu faço? Aí sim, esses 2 eu posso demitir por justa causa, porque tem grávida que acha que porque está grávida, porque está com instabilidade, pode fazer e acontecer. Não pode. Grávida pode ser demitida por justa causa tranquilamente. Membro da CIPA também. Preciso de autorização judicial, mas eu preciso, olha, para você demitir um funcionário qualquer, a prova tem que estar boa. O anjo da prova é seu, o que dirá pessoas com instabilidade. Tá? O juiz já olha assim, demitiu porque não queria pagar a estabilidade da pessoa, né? Já te olha desse jeito. Então, cuidado. Terceiro grande erro, o tempo. Por que demoras? Por que demoras tanto? Cuidado com o tempo. Se você descobriu hoje o fato grave, amanhã, no máximo, você demite a pessoa amanhã ou no outro dia, depois da manhã, mas não dá para ficar esperando uma semana, um mês, 2 meses para demitir a pessoa por justa causa. Como assim, meu bem? Por que eu tô te falando isso? Porque a justa causa é algo tão grave, e eu vou até confessar a vocês uma coisa. Depois de ter colocado tantos vídeos na internet a respeito de justa causa, ter falado tanto, eu recebi um depoimento de uma pessoa que falou: doutora, isso é algo tão grave que me demitiram por justa causa, injustamente. Eu quase me matei. Foi algo assim pra mim que foi o fim da picada. E até hoje eu tô tentando ainda me recuperar.
Então, assim, preste bem atenção. Você está lidando com a vida de um ser humano. É algo que fere a pessoa, tanto financeiramente como assim, a moral da pessoa, né? Você imagina, você ser acusado de um furto. Não é algo fácil. Se a pessoa não fez, gente, é terrível. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Mas voltando, se você descobre que o fato grave aconteceu hoje, por que você vai esperar para demitir essa pessoa? A justa causa tem que ser imediata, porque senão o juiz vai entender que você perdoou a pessoa. Ah, mas você já sabia. Então, se você sabia que ele cometeu o ato no dia primeiro e deixou ele trabalhando, então não é tão grave assim a ponto de ser insuportável a presença dele na sua empresa. Deu para entender? Nível, é ridículo isso, é ridículo, mas é a lei. Então a gente precisa seguir. O que a gente está falando aqui? Temos que zerar a questão da reversão. Então não adianta ficar se remoendo, a gente vai ter que seguir a dança do jeito que é, ok? Mas se você precisa fazer um inquérito administrativo ou uma sindicância interna, quanto maior a empresa, né, sempre vai ter uma investigação, um inquérito. Você pega uma multinacional, eles sempre vão fazer sindicância, inquérito, porque não dá para simplesmente. Não é uma empresa pequena, familiar, que você tem contato com todo mundo, assim. Não, vai ter que abrir uma investigação, o que de fato aconteceu. Nestes casos de inquérito administrativo e de sindicância, quando eu vou aplicar a justa causa? Não é no outro dia. É assim que concluir. Concluiu a investigação, imediatamente eu demito a pessoa. E se a investigação e o inquérito demorar muito? Nada. Porque se demorar muito, você pode caracterizar o perdão tácito. Eu aconselho no máximo 30 dias. É o suficiente para você abrir um inquérito administrativo e uma sindicância. Nível impossível. Eu preciso de peritos. Você vai ter que explicar. Sempre a empresa vai ter que explicar por que demorou. E aí, meu amigo, se for um motivo banal ou nada com nada, né, que às vezes a gente peticiona cada coisa que nem a gente mesmo acredita, é uns fundamentos sem pé nem cabeça, vai reverter também. Então, assim, não demora, tá? Não demora. Apesar que tem entendimentos de doutrinadores que falam que imediatidade não quer dizer agora, amanhã ou depois, tem que ser razoável. Mas isso é doutrina. Em livros a gente vê muitas coisas e na prática às vezes é outra. Então não demora. Não dá para ficar com a pessoa 10 dias, uma semana trabalhando ainda se você já descobriu e tem provas do fato grave que ela cometeu. É diferente quando a empresa não sabe. Então, assim, essa imediatidade que eu estou falando para vocês é da data do conhecimento. Não é da data do fato que aconteceu. Porque às vezes o fato aconteceu em um dia e você descobriu 2 meses depois. Se descobriu 2 meses depois, você tem que demitir imediatamente e na defesa da empresa você tem que constar isso, tá? Olha, aconteceu em tal dia, mas a gente só descobriu no dia X. E quem vai ter que provar isso é a empresa. Você, advogado de reclamante, tem que se atentar também nessa questão do tempo. Se o seu cliente fala, doutor, eu fiz o ato grave, que eles às vezes não confessam, né? Eu fiz o ato grave no dia 2 e fui demitido no dia 10. Então, na sua inicial, você já vai abrir um tópico e vai falar do perdão tácito, né? Perdão tácito, ok? Quarto grande erro: não analisar a convenção coletiva da categoria. Como assim? Para justa causa, eu tenho que analisar a convenção coletiva da categoria? Sim, meu bem. Por quê? Porque tem convenção coletiva da categoria do seu cliente ou da sua empresa que vai falar sobre justa causa. E eu trouxe essa daqui, que é de Florianópolis, do Sindicato de Restaurantes, Bares e Hotéis. E ela fala o quê? Dispensa por justa causa. Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, por justa causa, este deverá comunicar ao empregado por escrito
o motivo da dispensa sob pena de nulidade. E aí você é advogado, não conhece a convenção coletiva da categoria do seu cliente. Você de RH, departamento pessoal, não conhece a convenção coletiva da empresa que você trabalha. E aí você simplesmente não escreve, não comunica por escrito o motivo da dispensa. E eu, como advogada do reclamante, do empregado, vou chegar para o juiz e vou falar: juiz, a convenção falava que tinha que comunicar por escrito sob pena de nulidade e eles não comunicaram. O que vai acontecer isso? A sua justa causa vai ser nula. Ah, mas eu comprovei que ele fez. Meu amigo, ninguém quer saber. Quer saber que o procedimento está errado. Se o procedimento está errado, vai reverter. Então, tomem cuidado. Tem que analisar a convenção coletiva. O que é que fala? Se a convenção coletiva falar sobre justa causa, você tem que seguir também o procedimento da convenção coletiva sob pena de nulidade. Vocês acham que é fácil aplicar justa causa? Não é. A gente tem que estudar, gente. A gente tem que estudar. Olha, eu já conversei com muito advogado a respeito disso, que é um assunto que eu gosto, que eu amo de paixão. E que eu vejo muito erro, muito. E assim, eu sei, não sei o quê. Claro que eu sei aplicar, é fácil, não sei o quê. Eu dou um caso, a pessoa não consegue desenvolver. Por quê? Está acostumado com casos café com leite. E aí você pega um caso mais capcioso, já não consegue desenvolver. Este caso aqui, que você simplesmente uma bobagem de comunicar por escrito. Olha só, olha o prejuízo que vai dar para a empresa reverter uma justa causa por causa de uma bobagem dessa. Então preste atenção. Quinto erro, que basicamente é o mesmo que estava falando na convenção coletiva. Não escreveu o motivo da dispensa no aviso. Ai, gente, eu já fiz tanta defesa, mas tanta defesa, sem... Eu pego a documentação, não sei por que a pessoa foi demitida por justa causa. Aí, às vezes, eu acho que tem que pegar uma bola de cristal pra gente conseguir adivinhar o que aconteceu. Porque ninguém escreveu em lugar nenhum nada do que aconteceu. Não tem nenhum... O aviso é extremamente genérico. Ou pega lá, você está demitido por justa causa pela linha A, B, C, D, E, F, G do artigo 482 da CLT. Gente, isso não é aviso. Pelo amor de Deus. Precisa tipificar, ok? Eu preciso escrever para a pessoa o motivo que ela está sendo demitida. Fulano dos grudes. Você está dispensado por justa causa pelo fato que aconteceu no dia 2/3. Aconteceu isso. Tipificação. A linha tal da CLT, do artigo 482, que diz Ponto. Notifiquei. O aviso veio com tudo direitinho, narrando o que aconteceu. Ok? Isso facilita a vida de todo mundo, até do juiz, tá? Eu já vi até uma decisão do juiz que falou assim: tá bonito, muito bonito. Não tem escrito em lugar nenhum o que de fato aconteceu, o porquê foi aplicada justa causa. Aí chega na hora da audiência, que muitas das vezes na Justiça do Trabalho o advogado do reclamante só vai ter acesso à defesa na hora da audiência, e aí pega uma defesa e tem uma coisa que não tem nada a ver, pegando todo mundo de surpresa. Assim é fácil. E tá errado, tem juiz que não vai aceitar. Então, assim, gente, por favor, façam um aviso, descreva o que aconteceu e tipifique corretamente. E aí eu trouxe aqui uma jurisprudência para vocês. A indicação... deixa eu tentar... Deixa eu vir mais para cá. A indicação do motivo ensejador da justa causa no aviso de dispensa ao empregado é imprescindível para que se possa auferir acerca da imediatidade e principalmente da ausência de dupla punição. A ausência implica no reconhecimento da despedida imotivada e, deixa eu ver aqui, na condenação da demandada ao pagamento dos consectários legais. Nossa, complexo. É uma linguagem complexa aqui do TRT da 4ª Região. O que quer dizer isso?
Primeiro que você tem que, ele entendeu o quê? Que você precisa colocar no aviso de dispensa do empregado os motivos. 1, para que seja comprovada a imediatidade. E 2, que não, né, que seja realmente, que consiga comprovar a ausência de dupla punição. Porque às vezes você vai inventar na hora para o juiz um outro fato de uma coisa que o cara já foi suspenso, por exemplo. Você suspendeu e aplicou a justa causa na pessoa. Aí aplicou a justa causa, mas não explicou por quê. E aí o cara entra com a ação. Aí você inventou outro caso, você inventou outra coisa. Mas o cara, na verdade, foi demitido por justa causa pelo motivo que ele já tinha sido suspenso. É isso que ele está falando. Aí aqui eu preciso ter certeza que não houve dupla punição e eu preciso ter certeza quando aconteceu o fato. Então tem que ter a data, tem que ter a narração dos fatos. Ok? E aí o que foi que ele fez? Reverteu a justa causa. Por quê? Porque não tinha a indicação do motivo. E atenção aqui. Eu vou até vir mais para cá para que vocês consigam me ver melhor. Atenção. Mesmo. Não se anota nada que desabone a conduta do funcionário na CTPS dele. Eu não posso jamais, nunca na vida, anotar dispensado por justa causa na CTPS dele, na carteira de trabalho dele. Isso nunca. Por quê? Porque a empresa, eu não coloquei aqui, porque a empresa ela pode ser demitida, ela pode ser condenada a pagar dano moral porque fez isso. Eu acho que eu coloquei uma jurisprudência no PDF que eu disponibilizei para vocês, na apostila, eu tenho quase certeza. Tem uma jurisprudência condenando uma empresa a pagar dano moral porque anotou que a pessoa foi dispensada por justa causa na carteira de trabalho. Não pode anotar a justa causa na carteira de trabalho. Se o seu empregado, por exemplo, ingressou com ação, tinha estabilidade, o juiz mandou retornar ao trabalho, esse retorno você não pode anotar. Retornou ao trabalho devido à ação judicial. Não pode, tá? Inclusive, eu tenho um processo de uma tia de uma amiga que a empresa colocou o número do processo na carteira de trabalho dela, retornou ao trabalho no dia tal, conforme decisão judicial, processo número tal. E aí, o que foi que essa minha amiga fez? Ingressou com ação de dano moral, óbvio. Tá? Dá para ser julgada ainda, mas o entendimento dos juízes é um só. Não tem como você fazer isso. Você vai arrebentar com a vida da pessoa. Se a pessoa leva essa carteira de trabalho para qualquer outra empresa, quem vai te contratar desse jeito? Ninguém. 6º erro: problemas com provas. Aqui também é muito. De quem é o ônus da prova? O que é o ônus da prova? Vocês têm que entender que quando você alega alguma coisa, você tem que provar a sua alegação. E quando você está falando que a pessoa não tem direito, está restringindo o direito da pessoa, como é o caso da justa causa, o ônus da prova é seu. É você que tem que provar. Exemplo, no caso de horas que a pessoa está alegando que fazia e não anotava no cartão de ponto, ou intervalo entre a jornada ou interjornada, seja lá qual for. Se o reclamante está alegando, o empregado está alegando que é devido hora extra, quem deve provar, se a empresa juntar os documentos, é o reclamante. Se a empresa não juntar os cartões de ponto, o ônus da prova é da empresa. No caso de justa causa, o ônus da prova sempre é da empresa. Mas se o autor alegar um fato modificativo, aí o ônus da prova volta para ele. Mas, calma, que confusão de ônus de prova. Foi confuso. Vamos lá, vamos aplicar um caso concreto aqui. Você simplesmente, o empregado foi demitido porque faltou. Foi um dos casos que eu peguei, salvo engano, eu acho que eu fiz um RO por esses dias. Faltou várias vezes, aí foi demitido por justa causa por abandono de emprego, faltou mais de 30 dias. E quando ingressou com a ação, falou que entregou para a empresa todos os atestados médicos e a empresa se recusou a aceitar alguns atestados, outros aceitou, mas
ela não tinha nenhum atestado que era obrigação da empresa juntar. E a empresa falou, olha aqui, excelência, eu trouxe o cartão de ponto com as faltas, eu trouxe todos os telegramas que eu enviei para o meu funcionário pedindo para que ele viesse à empresa e justificasse suas faltas. Então, ok. A empresa comprovou que chamou a pessoa que enviou vários telegramas, que a pessoa recebeu os telegramas e não veio justificar. Levou testemunha e falou, olha, ninguém sabe o motivo das faltas dela. Então, eu tenho testemunha, eu tenho documentos. Aí, a reclamante foi e falou, eu entreguei os documentos para a empresa. Quem viu? Ela não tinha cópia de nada. Ela poderia, inclusive, ter feito a solicitação no hospital ou na clínica que ela tinha, que o médico forneceu esses documentos e não fez. Então, assim, o ônus da prova neste caso voltou para ela, porque a empresa comprovou que a justa causa foi aplicada corretamente. Ok? Então, assim, essa questão do ônus da prova é muito importante. Mas, em linhas gerais, em a regra geral, é sempre da empresa o ônus da prova de se comprovar a questão da dispensa por justa causa. E os documentos, pessoal, têm que ser salvos, sabe? Quantas vezes a gente já pegou caso, ai, doutora, a gente pegou na câmera, cadê a gravação? Ah, porque apaguei uma semana. Meu Deus do céu! Então, salva esses documentos. Demissão por justa causa, 99% das pessoas que são demitidas por justa causa, mesmo estando erradas, mesmo de fato tendo espancado, furtado e etc., vão ingressar com ação contra a empresa. Então você tem que ter esses documentos salvos. Passou 2 anos, não me jogue documento depois de 2 anos. Ah, mas ele não pode entrar com ação. Gente, preste atenção. Na Justiça do Trabalho nós temos a seguinte questão. A pessoa ela pode ingressar com ação hoje, faltando um dia para dar 2 anos. Que seria a prescrição bienal. E aí ela ingressou com ação. Ok. Sei lá, por algum motivo desistiu. Ok. Passou 4 meses, a empresa sequer foi notificada, né? Sequer foi citada e ela desistiu da ação. Ok. Não passou 2 anos? Tenho 2 anos e 4 meses. Aí, desistiu porque provavelmente errou alguma coisa. E aí entrou com ação novamente. Pode acontecer isso. Mas como assim, Nívia? Porque interrompe. Quando você ingressa com a ação no prazo correto, depois desiste, interrompe o prazo prescricional. Entendeu? Então, assim, pode ser que a pessoa entre com a ação, desista, depois entre de novo com os mesmos pedidos. Os pedidos têm que ser idênticos. Então, passou aí 2 anos e 4 meses e você jogou a documentação achando que não era mais importante porque a pessoa não ia entrar com ação contra você e ela foi e entrou. Então, ou também pode acontecer da pessoa entrar faltando um dia para 2 anos e, dependendo da vara do trabalho, meu Deus, demora 1 ano e para você ser notificado da ação. Então, passaram-se 3 anos. Também tem essa questão. Então, sempre salve os documentos. Gravação. E é muito importante, se a sua empresa tem uma rotatividade muito grande de funcionário, fazer um inquérito, tá? Um inquérito e colher o depoimento das pessoas que presenciaram. Porque pode ser que quando ingressar com a ação, você precise de testemunha, aquelas pessoas já não estejam mais lá. E é bom ter documentado o que aconteceu. Entendeu? Fica a dica aí, hein? Vale ouro essa dica. Audiência. Gente, olha, só por Deus, a gente chega em audiência e você sabe muito bem. Primeira coisa, o preposto não precisa ser funcionário da empresa. O preposto precisa conhecer os fatos. E, cara, não quero saber. Eu até falo assim para os meus prepostos: olha, eu vou te falar o que está na contestação e é o que você precisa falar se você for perguntado. Por quê? O preposto ele tem que falar o que está na defesa. A testemunha não. A testemunha, tomem muito cuidado, nós já falamos várias vezes sobre isso. Testemunha,
ela precisa ter presenciado, ter ouvido, ter visto. Então, assim, não dá para instruir testemunha. Isso é crime, tá? A pessoa pode responder criminalmente por falso testemunho e, assim, não é legal, tá? Isso não é legal. Mas o preposto não. O preposto precisa saber dos fatos. Aí eu pego um preposto que o juiz pergunta: a reclamante entregou os atestados médicos na empresa? Não sei. Que não sei. Que mané não sei? Ela não entregou. Entendeu? E aí, o não sei do preposto é uma confissão que está falando, não, ela entregou sim os atestados a gente que não quis aceitar. E às vezes nem foi isso que aconteceu. A maioria dos casos, assim, eu nunca vi nenhuma empresa negar atestado médico. Todas que eu trabalhei, que eu já prestei serviço, que eu já fiz audiência, eu nunca ouvi falar em caso de empresa que negou atestado médico. Pode ser que exista, lógico, porque tem doido para tudo na vida. Mas eu desconheço. Então, assim, a grande maioria esmagadora, o reclamante, nestes casos, não entregou, porque se ele tivesse entregado, ele consegue pegar, né, o prontuário médico no local que ele recebeu esses atestados. Entendeu? Então, assim, o preposto, gente, precisa conhecer todos os fatos para não reverter a justa causa. Porque neste caso que eu falei dos atestados, se eu sou advogada da reclamante e pergunto, ela entregou os atestados na empresa? Não sei. Excelência, eu quero que conste a confissão do preposto com relação à entrega dos atestados. Acabou. Entendeu? Acabou. Então, muito cuidado. Documentos têm que ser salvos. Todos. Quanto mais documentos, melhor. Inclusive, essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem: doutora, é necessário fazer um boletim de ocorrência? Cara, se foi um crime, se foi cometido um crime, né, faz o boletim de ocorrência, por que não? Porque, assim, o máximo de documento que eu preciso, eu posso fazer, eu tenho que juntar para uma justa causa. É aquela coisa, né? O boletim de ocorrência por si só não é prova suficiente para a questão da justa causa. Ele sozinho não, porque é um documento unilateral, tá? Agora, é um peso, sim, é um peso, assim, a favor da empresa, um boletim de ocorrência. Não sei se eu estou sendo redundante, mas vocês comentem aqui, tá bom? Comenta que eu vou respondendo a vocês com calma. Pilares necessários, anota aí. Vamos lá. Deixa eu tirar a minha bem em cima do que eu escrevi. Estou bem apertadinha aqui do lado, né? Você precisa conhecer todas as alíneas do artigo 482 da CLT. Sim, gente. Sim, todas. Porque eu não posso inventar um motivo para justa causa da minha cabeça que não esteja tipificado nas alíneas do artigo 482. Não são alíneas exemplificativas, são taxativas. O que é isso? Eu não posso estender. Cuspiu no chão, é justa causa. Tá na linha? Se não tiver, não é. Ok? Não há crime sem lei anterior que o defina. Segundo o Código Penal, é basicamente isso. Então, a gente utiliza também no direito do trabalho. Se não existe lei, não há justa causa. Ok? A tipificação deve ser correta, conforme eu falei para vocês, tá? E aí, eu trouxe para vocês, deixa eu ver. Eu trouxe aqui para vocês uma questão. Eu até coloquei aí o caso prático no PDF de vocês, na apostila de vocês, né? A autora e outra empregada chegaram às vias de fato no ambiente de trabalho, ou seja, brigaram, estapearam, puxaram o cabelo. A mulher briga puxando cabelo, né? Adora puxar um cabelo. O homem não, o homem já vai logo no soco, é mais agressivo. No ambiente de trabalho. As duas foram dispensadas por justa causa, as duas, tá? A autora alega legítima defesa.
Eu trouxe esse caso para vocês, eu peguei um caso idêntico lá no escritório, idêntico, e a tipificação aconteceu exatamente isso. Os funcionários chegaram à via de fato, eram 2 homens, se estapearam tudo e foi esse comunicado que eu recebi. Dispensa por justa causa, vê só. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, artigo 482, notificamos a Vossa Senhoria que a partir do dia 30 de janeiro de 2020, o senhor estará sendo dispensado por justa causa, por motivos de incontinência de conduta e mau procedimento. E aí, vocês acham que foi esta a linha de incontinência de conduta e mau procedimento que as pessoas que brigaram se enquadra, se tipifica, a tipificação está correta? Vamos lá. Primeiro, o que seria incontinência de conduta? Eu vou explicar para vocês a incontinência de conduta, o mau procedimento, para vocês conseguirem entender. A incontinência, o incontinente, né, é a pessoa imoderada sob o ponto de vista sexual, em sua sexualidade. Está ligado ao desregramento de empregados no tocante a aspectos sexuais. Então, gente, resumidamente, vocês estão aí com a apostila, dá para vocês lerem tranquilamente. Incontinência de conduta envolveu sexo, sexualidade, é incontinência de conduta. Por mais que incontinência de conduta e mau procedimento estejam na mesma linha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Não precisa ser incontinência e mau procedimento. É incontinência ou mau procedimento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Incontinência de conduta, lembra, decora. Sexo, põe sexo, incontinência, sei lá. Me lembra incontinência urinária. Me lembra incontinência urinária, que me lembra órgão sexual, que me lembra sexo, sexualidade, incontinência de conduta. Mas que você consiga lembrar, ok? Então, se estapear na empresa não é incontinência de conduta, correto? E essa incontinência, ela pode ser tanto contra um empregado, um superior hierárquico, pode ser contra o cliente, contra o dono da empresa. Você imagina, do nada entra uma cliente e o funcionário está urinando com a porta aberta e olhando para ela. E aí? Incontinência de conduta, meu filho. Dá. Pode ser, não precisa ser exatamente com um funcionário ou com a empresa, com o cliente também. Mas tem que ter relação com o trabalho, tá? Eu não posso demitir uma pessoa por justa causa, eu vou demitir por justa causa por quê? Porque ele foi acusado no bairro dele de ter aliciado uma pessoa. Não tem nada a ver com isso. Foi na empresa. E outra coisa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, até que aconteça o trânsito em julgado, ele seja condenado. Então, uma coisa é você demitir a pessoa por incontinência de conduta que fez qualquer coisa na sua empresa. Na empresa. Eu estou falando na empresa, gente, estou falando no horário de trabalho, porque a gente pode falar também. Já pensou, motorista de ônibus? Motorista de ônibus pode cometer um dos atos de incontinência de conduta dentro do ônibus, mas ele não está na empresa. Ele está no ônibus da rua. Então tem que ter relação com o trabalho. E aí, vamos para o próximo. Eu trouxe alguns exemplos, poucos exemplos de incontinência de conduta. Inclusive, eu fundamentei cada uma delas na apostila para vocês, que está bem interessante. Obscenidade, libertinagem, libidinagem, pornografia, masturbação, atentado violento ao pudor, falta de respeito ao sexo oposto. Presta atenção. Muito interessante isso, porque é bem comum. Assédio sexual, que é extremamente difícil de se comprovar. Pedofilia, que é um crime terrível. Voyeurismo, que tem a explicação aí para vocês, quem não conhece, quem não sabe o que é. Vida desregrada, tudo que envolve sexo, tá?
a vida desregrada no sexo mesmo. Sites pornográficos na internet durante o trabalho, beijos e abraços e sexos na empresa, aquele seriado, se você já assistiu, Grey's Anatomy, e todos os médicos, um transa com o outro e ninguém sai do hospital e todo mundo transa no hospital, todo mundo seria demitido por causa. Urinar no chão na frente de um dos colegas, eu já vi. Eu até coloquei esse exemplo aqui porque eu vi um caso de um julgamento que o juiz falou, cara, isso é absurdo, isso é incontinência de conduta, como é que você vai, abre a calça e põe pra fora lá o órgão genital na frente de todo mundo, tá louco? Não tem condição. O mau procedimento já não tem nada a ver com continência de conduta. O mau procedimento, ele é o mais genérico de todos. Como assim? Que loucura é essa? Que loucura é essa, né? Se você ler todas as linhas e o fato que você precisa enquadrar não tem nada a ver com nenhuma delas, é mau procedimento. É o que sobrou, tá? Eu até coloquei aqui. O mau procedimento é um ato faltoso que não pode ser enquadrado nas demais alíneas. Será uma atitude irregular, um procedimento incorreto, incompatível com as regras. A expressão mau procedimento é bem genérica, totalmente ampla. Aqui há má fé do empregado na aplicação do ato. Neste caso, a depender dos fatos, se não for grave, há necessidade de ser reiterado para caracterizar o mau procedimento, sendo necessário comprovar a gradação das penalidades. Na incontinência de conduta, gente, incontinência de conduta que lembra a incontinência urinária, que lembra órgão sexual, que lembra sexo, que lembra sexualidade, é extremamente grave. Eu não preciso de ter uma gradação das penalidades. Se eu pego uma pessoa que está desregrada sexualmente dentro da minha empresa e um assédio sexual, eu não preciso que ela cometa outro. Eu já posso demitir de forma rápida, direta, né? Eu tendo as provas, eu já demito a pessoa imediatamente. No mau procedimento, não. Preciso, na grande maioria esmagadora dos casos de mau procedimento, eu vou precisar de quê? Da gradação das penalidades. O que seria a gradação das penalidades? Primeiro, eu aplico uma advertência. Depois eu aplico uma suspensão. Depois eu vou para a demissão por justa causa. Eu trouxe aqui uma jurisprudência de brincadeiras. Brincadeiras no ambiente do trabalho é muito comum. Mas tem brincadeiras que são excessivas, excedem, machucam, sei lá o quê. Então, assim, brincadeiras, a não ser que você tenha um regimento interno da empresa falando é proibido brincadeiras aqui, e aí seria um caso de insubordinação porque a pessoa não cumpriu um regimento interno da empresa, o resto é mau procedimento. Aí, neste caso aqui que eu trouxe para vocês, a brincadeira feita pelo reclamante, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, porque para mim, meu vídeo está na frente. Pronto. Aqui. A brincadeira feita pelo reclamante com um colega, embora ensejasse a aplicação de pena disciplinar, ele está falando que é grave, tá? Pela empregadora, não se reveste de tal gravidade em ensejar a rescisão do contrato por justa causa. Falta de proporcionalidade entre o fato e a penalidade aplicada e autoriza a reversão por justa causa. Como assim? Ele brincou, o juiz entendeu que foi uma brincadeira sem graça, que sim, ele deveria receber uma penalidade disciplinar pelo fato dessa brincadeira ter sido sem graça, mas foi só uma brincadeira. Então, assim, se ele já tivesse sido advertido, se ele já tivesse sido suspenso por causa de brincadeiras, essa justa causa teria sido mantida. Porque eu vou respeitar o princípio da proporcionalidade, eu vou aplicando as penas, tá? Para que ele vá aprendendo que não é assim que ele tem que fazer, que ele tem que respeitar as coisas, que ele tem que parar de brincadeira com os colegas. Então, não é tão grave, diferentemente da incontinência de conduta, que uma coisa só já me dá o direito de demitir a pessoa por justa causa de forma imediata. Vamos para o próximo. E aí nós temos a linha J.
do artigo 482 da CLT, que fala o quê, Nívia? A linha J fala ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha J, ela fala sobre a questão de honra, boa fama, questão física. Vamos primeiro falar de honra ou boa fama. Aí nós temos, no caso de honra, de ofensa à sua honra, nós temos os crimes de calúnia, de infamação e injúria, que tem toda a explicação para vocês aí no PDF. E aí eu trouxe uma jurisprudência também para a gente analisar nessa noite de sábado. Eu espero que vocês estejam gostando, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo pelo menos isso, que entendam, né? Que eu esteja sendo clara o suficiente para que vocês não errem mais a justa causa, né? O procedimento de justa causa em nenhum desses casos que eu falei aqui para vocês. Justa causa, ofensa à honra do empregador. Hipótese em que se tem por configurada a justa causa pela falta capitulada na linha K. Por quê? Eu vou já explicar. Tem a J e tem a K, que basicamente é a mesma coisa. Neste caso aqui, a ofensa foi a honra do empregador, não foi do empregado. Tá? Então, o empregado ofendeu a honra do empregador. Neste caso aqui, quando fala empregador, é a linha K. Mas fala a mesma coisa da linha J, só que contra o empregador, contra a empresa, né? Contra o dono da empresa. E aí o que acontece? O reclamante atingiu a honra do empregador ao afirmar em e-mail que determinada atitude da reclamada foi baixa, traiçoeira, suja, encardida e podre. Encardida foi o máximo. Encardida e podre. Isso foi do TRT da 4ª região também. Região aqui, botando terror aqui do nosso webinário deste sábado. Então, assim, o cara fez um e-mail falando que a atitude do dono da empresa era baixa, traiçoeira, suja, encardida e podre. Isso ofendeu a honra da pessoa. Sim, pode ser demitido por justa causa. Ok? E aí nós temos outro exemplo, eu até coloquei aqui. O comecinho da explicação do julgamento do acórdão do TRT da 12ª região neste caso. O reclamante alega que o ato lesivo da honra ou da boa fama a que se refere esse dispositivo é apenas aquele praticado no serviço, no local de trabalho, sendo que no caso em apreço, a veiculação de mensagens foi no Facebook, fazendo comentários desabonadores sobre as empregadas da reclamada, chamando-as de Maria Gasolina e Maria Chuteira. Opa! Agora aqui o caso tá bom. Neste caso aqui a linha J porque foi empregado contra empregado, não foi empregado contra empregador, tá? E o que aconteceu? O bonitão foi lá no Facebook e falou: eu trabalho com as meninas, é tudo Maria Chuteira, Maria Gasolina. E isso repercutiu na empresa de uma forma absurda. E ele foi demitido por justa causa. E a tese de defesa do advogado dele, foi fraca. Falando aqui que não foi no local de serviço, então teria que reverter a justa causa. Como assim não foi no local de serviço? Por mais que não tenha sido no local de serviço, foi algo para todo mundo ver. Todo mundo da empresa, né, que tinha ele, recebeu a mensagem, sabia de quem ele estava falando. Olha só, não feriu a honra da pessoa, a boa fama da pessoa. Se tivesse boa fama, né? Brincadeira, não vou fazer isso não. Deus me livre. Nossa, nem eu tô conseguindo enxergar o que eu escrevi. Eu coloquei aqui, tá bem pequenininho. Que foi exatamente o julgamento dele, que provavelmente está no PDF que eu mandei para vocês. Eu só vou ler aqui, eu vou até ler aqui que tá maior, tá, gente? Eu tô com 2 monitores, então eu consigo ler nesse daqui que tá maior. Despedida por justa causa, a linha J do artigo 482 da CLT. Vinculação de ofensas a colegas de trabalho por meio de rede social Facebook.
Caracterização de prática de ato lesiva à honra e à boa fama de colegas de trabalho no serviço. Então, assim, gente, com certeza ele manteve, falou que foi extremamente grave, tá? Não pode fazer isso. É a mesma coisa, chamando as meninas de Maria Chuteira, ou chamar o colega de corno, ou de gay, ou... Vocês acreditam que eu assisti uma audiência? Já é noite, então eu posso falar, né? Eu assisti uma audiência em que o outro reclamante começou a chorar. Ah, eles me chamavam de bumbum guloso. Chamavam ele de gay. Se ofendeu muito, assim. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É umas brincadeiras sem pé nem cabeça. É brincadeira, mas é uma ofensa à honra ou à boa fama da pessoa. Então, se caracteriza a linha J, quando é contra empregados. Ofensas físicas, nós temos aqui tanto a linha J como a linha K. Eu falei para vocês que falam basicamente a mesma coisa, só muda a direção, quem é para quem. O legislador trata da ofensa física praticada contra o empregador, administrador, colega de trabalho ou outras pessoas, tá? É a prática de agressão tentada ou consumada no local de trabalho ou que tenha relação com o trabalho. Então, se você tem um funcionário que agrediu, sei lá, o superior hierárquico, outro funcionário, um cliente, não tem condição. Porque a agressão física, ofensa física, sim, a aplicação é linha J. E aí, uma coisa, gente, eu sei, não desisti não, vamos até o final, já tô quase acabando, já tô no final, tá? No final do final, prometo a vocês que eu já vou acabar. Mas é algo muito importante que eu vou falar agora para vocês. Legítima defesa. No caso de legítima defesa, o que é que eu vou fazer? Se eu sou advogado do reclamante, aconteceu uma briga e ele teve que se defender, lógico que na inicial já vou falar isso. Olha, aconteceu, mas era legítima defesa. E para você, advogado de empresa, e para você que está me assistindo, RH, departamento pessoal, o que é melhor para fazer nesses casos? Eu aconselho, no caso de brigas, a você sempre colher o depoimento das testemunhas do que aconteceu. Para que, quando o empregado ingressar com a ação e falar que foi legítima defesa, se ele comprovar que foi legítima defesa, vai reverter a justa causa, tá? Então, pega depoimento das testemunhas. Mas, Nívia, por quê? Porque, gente, você não sabe se daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando ocorrer a audiência, as pessoas que participaram, que presenciaram as agressões, vai estar trabalhando na empresa. E aí, como é que faz para provar que não foi legítima defesa? Só com o vídeo, você não consegue, dependendo do caso, você não consegue provar exatamente o que aconteceu. Não tem áudio, por exemplo. Tem áudio. A pessoa pode dizer, olha, excelência, ele estava gritando comigo, não sei o que, xingou todo mundo, falou que ia me bater, que ia bater em não sei quem, sei lá. Tem tanta história que o pessoal inventa. Então, assim, faz isso. Se resguarda, né? Eu falei da importância da documentação e isso é muito importante. Nestes casos, se o juiz entender que foi legítima a defesa, vai reverter a justa causa. Então, pega o depoimento das pessoas, né? Eu falei aqui a importância da sindicância. Junta esses documentos, a gravação, já pede para a pessoa responsável das gravações da sua empresa, já deixa salvo. E se prepara, porque você sabe que a chance dele ingressar com ação contra você é altíssima. Deixa eu ver mais, para a gente já estar aqui caminhando para o fim. O caso em análise, eu deixo para vocês responderem. Né? Qual a linha correta? Como é que eu vou tipificar o caso que eu falei para vocês aqui? A autora, eu até coloquei na postelinha de vocês que era briga entre funcionárias que tinham de uma sapataria, né? Pelo que nós estudamos sobre incontinência de conduta, mau procedimento, o que vocês acham que é? Comenta que vai ser legal. Põe aí qual é a sua opinião. A gente vai analisar com carinho, lógico, e estamos aqui para aprender, para errar agora e não errar quando for aplicar a justa causa para o seu cliente na sua empresa.
tá? Basicamente, pessoal, seria isso. Eu já falei pra caramba. Mais de 1 hora falando pra vocês. Então, caso concreto, comenta aí. É essencial conhecer a base técnica da justa causa e saber executar de acordo com a lei. Isso que eu falei aqui para vocês é só a ponta do iceberg, sabe? Só assim, o comecinho. Ainda tem muita coisa para falar, mas muita. São 13 linhas. Eu só expliquei 13 por cima. Eu só expliquei alguns erros. São muitos erros clássicos. Não é à toa que eu já falei para vocês, quase 80% das pessoas que são demitidas por justa causa, ingresso com ação, os juízes revertem. Revertem. Por quê? Por erros como esses. Entendeu? E outros erros que na oportunidade nós vamos conversar. Agora que você aprendeu que precisa desenvolver a sua carreira para conseguir reduzir a zero os casos de reversão de justa causa, e se quiser desenvolver isso tudo comigo, eu tenho algo a lhe oferecer. Eu montei um curso especificamente sobre este tema de forma simples e descomplicada para poder realmente ajudar com detalhes quem quiser, pois eu sei que em um webinário apenas é muito pouco para um assunto tão amplo como este. Então eu resolvi fazer um curso para você. E com o curso Reversão Zero, Justa Causa Desmistificada, você vai acabar de vez com a insegurança quanto à aplicação correta do procedimento. Aprender como interpretar variadas situações, sejam elas preventivas ou resolutivas, o tornando um especialista no assunto. Isso será um diferencial na sua carreira, com certeza. O curso estará disponível através de uma plataforma onde você terá acesso por 12 meses. Receberá suporte semanal na plataforma, de respostas a dúvidas, etc. O curso será entregue em 2 módulos semanais, 2 módulos a cada semana. Também tem uma garantia incondicional de 30 dias, sem mais e nem porquês. Caso durante esses 30 dias você não goste do curso e queira seu dinheiro de volta, basta somente você nos enviar um e-mail solicitando e nós faremos a devolução. E se não bastasse tudo isso, eu ainda vou dar mais alguns bônus que também serão muito úteis para você. Durante as primeiras 4 semanas, será realizada uma live quinzenal de 60 minutos, praticamente uma consulta comigo. Baseado no custo por hora, este bônus teria um valor de aproximadamente R$350. Sessão de perguntas e respostas fechadas com todos os alunos do curso. Também você vai receber o curso completo sobre rescisão indireta no valor de R$369. O curso sobre a MP 927, no valor de R$296. O curso sobre a MP 936. O PDF da ficha de atendimento a cliente, que é de extrema importância, no valor de R$80. Mais 6 meses de bônus de acesso no curso online, que é igual a 18 meses de acesso. Você terá só de bônus um valor total de R$1.043, ou seja, só o valor dos bônus já valeria o investimento do curso. E como eu faço para fazer parte desta turma? Nós decidimos abrir turma para o curso Reversão Zero Justa Causa Desmistificada com um número limitado de vagas, mas bem limitados mesmo, para que eu possa dar uma atenção especial aos alunos. O curso vai te ajudar a se transformar em um especialista, auxiliando você como interpretar as mais variadas situações. Um especialista em qualquer profissão é muito mais valorizado no mercado de trabalho do que um outro profissional sem qualquer especialização. Você terá acesso ao curso online investindo um valor parcelado de somente 12 parcelas de R$65 ou à vista R$479, valor promocional devido ao período do Covid-19. Mas atenção, esse valor de R$479 será válido somente para quem garantir sua vaga no primeiro dia de carrinho aberto, ou somente até às 23h59 de amanhã, domingo, dia 24/5. Para garantir sua vaga, basta você clicar no link que está aparecendo aqui abaixo.
E se mesmo após esta oferta você não quiser, tudo bem, você terá essas 3 opções. Primeira, você pode ignorar minha oferta e continuar com os problemas de reversão sem saber aplicar corretamente a justa causa. Segundo, você pode tentar atingir os resultados sozinho, sem o curso, o que poderá fazer você perder tempo e dinheiro da empresa que você trabalha ou presta serviço, ou se você é o dono da empresa principalmente. Terceiro, ou você pode escolher adquirir o curso e conhecer o caminho mais rápido para dominar de vez a matéria e se tornar um especialista no assunto. Tenho certeza que você não quer perder tempo em um assunto tão sério como este, não é mesmo? Então vem comigo, te aguardo na área do curso. E se você tem alguma dúvida sobre o tema ou sobre o curso, você pode deixar aqui perguntas que eu vou te responder. Um forte abraço a todos, muito obrigada e saúde!